Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, sou da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem e, como sempre, aqui a gente fala de varejo, consumo, distribuição, hospitalidade, os fornecedores do varejo, tendências, ambiente de negócio, empreendedorismo, ou seja, sempre uma informação de valor que, vamos chamar assim, circunda o mundo do varejo para a gente se aprofundar cada vez mais. E hoje eu trouxe aqui Renato Avelar, que é cofundador da AN8, que é uma empresa que cria soluções, vamos chamar assim, digitais, não só para o varejo, mas para outros setores como a indústria, mas pelo que eu entendi, por isso que você está aqui, especialmente para o varejo. Então, Renato, acima de tudo, primeiro de tudo, aliás, muito obrigado pela sua presença e por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Primeiramente, eu fico lisonjeado do convite. Vamos falar bastante sobre varejo de futuro hoje. Então, vamos já começar, porque o pessoal já me conhece aqui, a gente já chega com polêmica. Qual é, hoje, o principal problema do varejo que você resolve por meio de soluções digitais? Sem ainda citar um case especificamente, no geral, o que você encontra? A tese da nossa holding são companhias que atendem clientes dentro do mesmo perfil. Então, o ICP do cliente é o mesmo, mas a gente ataca em Explica para o pessoal o que é esse ICP aí. ICP é Ideal Customer Profile. Então, basicamente, é o perfil ideal do cliente. Então, a gente atende clientes mais enterprise, algumas das maiores companhias do mundo são nossos clientes hoje, e o nosso desafio é atender essas empresas em frentes diferentes. Então, na holding, a gente desenvolve projetos de e-commerce, a gente constrói sistemas de integração, sistemas analíticos, então a gente tem uma área muito forte de ciência de dados, a gente investe muito em inteligência artificial, depois eu posso contar um pouquinho também do que temos feito com inteligência artificial para os nossos clientes. E a jornada ela é desde geração de vendas, então a parte de advertising, a parte de mídias digitais, até o fluxo de desenvolver um checkout novo, construir uma função. Sim, mas assim, o que você encontra hoje no varejo como principal problema que os varejistas, você como uma consultoria, vamos chamar assim, uma empresa de soluções para o varejo, qual a principal dor que você encontra hoje no varejo ou nos varejistas? A maior dor, na minha visão, é que o bottom line do varejo, ou seja, o resultado de margem de lucro, ele sempre fica mais apertado ano após ano. E um dos grandes vilões, nesse caso, é o custo de aquisição de clientes. Então, a gente sempre ajuda os nossos clientes a reduzirem o CAC ou otimizarem o resultado do investimento de mídia. Então, a nossa tese de companhias no grupo AN8, ou eu vou construir algo para melhorar a conversão de um e-commerce e, obviamente, otimizar o investimento de CAC e trazer mais resultado de vendas, ou reduzir o CAC diretamente. Então, essa é a tese. A gente tem uma empresa que tem 1 milhão de afiliados que trabalham no sucesso para varejo, por exemplo. Aproveita e fala para o pessoal a diferença de CAC e LTV para ficar muito claro quando a gente pensa em aquisição de cliente, em venda, em resultado. Perfeito. O CAC é o custo de aquisição do cliente. Ou seja, quanto eu pago, quanto eu invisto para conseguir adquirir um cliente. Perfeito. As formas mais comuns ou é um CPC, um custo por clique, ou é um custo por aquisição. A diferença é que um é no sucesso e o outro clicou, pagou. Então, basicamente, essas são as duas formas mais comuns, mas existem outras formas de você encarar o CAC. O LTV é Lifetime Value. O que é o Lifetime Value? Se você fatiar ele no ano, então tem empresas que fatiam por período, é quantas vezes aquele cliente vai comprar da minha empresa durante determinado período. Então, tem varejistas que, por exemplo, grandes marketplaces, a média é 2 a 4 vendas, normalmente 3 vendas por ano por cliente. Existem marketplaces no Brasil que, depois de entregar soluções de logística, entregam 10 vezes isso de LTV. Então... E aí, por que eu fiz essa pergunta para ficar claro para todos, né? Uma coisa é você adquirir o seu cliente, outra coisa é você manter o seu cliente e verificar nessa manutenção de quando em quando ele volta, certo? Só para ficar muito claro. E quando ele volta, também tem talvez um custo para trazer esse cara de volta. Mas a gente já vai chegar lá. Quando você diz que o CAC é o grande vilão, significa que as empresas estão investindo mal o seu recurso financeiro, por exemplo, em mídia, e seja mídias sociais ou mídia tradicional, mas vamos colocar aqui do mundo digital, que é o que mais se investe hoje, pelo menos proporcionalmente falando, ou eles não sabem fazer investimento, investem demais, não contratam as pessoas certas, não tem a solução adequada, o cliente vem e ele não consegue entregar o que ele prometeu. Na minha visão, existe um oligopólio da mídia. Esse oligopólio é
Meta e Google, basicamente. São essas duas empresas que dominam praticamente todo o investimento de mídia. E é muito fácil, mas eu enxergo, por exemplo, você é um cara que faz academia. Aham. Se você investe só em mídia paga, que normalmente ela é cara, porque é bid, então quem paga mais normalmente aparece primeiro, tem os melhores espaços, é análogo a você tomar esteroides anabolizantes e não ir para academia, não fazer a dieta, ficar só injetando na veia. Então, basicamente, é assim que eu enxergo um investimento mal direcionado. E o que eu percebo nas operações, eu faço isso há uns 12 anos, já abri pelo menos ali uns 500 Google Analytics de empresas no digital, e isso também acontece para o físico, é que os gestores eles costumam colocar as verbas na mídia paga e gerenciar isso de forma pouco minuciosa. Então é comum você abrir Analytics e ordena, por exemplo, por cidade. Já peguei um caso assim, que o cliente tinha 150 mil acessos pagos de uma única cidade e nenhuma conversão de venda no ano. Ninguém parou para olhar isso e percebeu que aquela cidade ou era muito longe, ou o perfil do público não comprava aquele produto, ou já tinha muito concorrente local, porque simplesmente você pausa aquela campanha, investe no SEO, que é ir para academia, é fazer dieta, né? É muito mais interessante do que você só fazer o anabolizante ali, né? Que dá resultado também, mas a longo prazo a conta sai muito cara. Entendi. E quais soluções que você tem apresentado? Se você quiser citar cases aqui, não tem nenhum problema citar marca. É um case muito legal, inclusive, é o da Dengo. A Dengo Chocolates é uma empresa que respira inovação. Então, os caras, não só no produto, toda a cadeia deles de entrega, eles têm blockchain, eles validam que o produtor da Dengo ele segue as regras que eles exigem de eficiência ecológica. Então, isso é um player muito legal. A Dengo é muito legal, a Samira Gontijo, que é a head da Dengo, ela esteve aqui no programa, contou essa cadeia, muito bacana, inclusive a história do nome Dengo. Dengo é fantástico, mas continua o case com eles. E o desafio da Dengo, quando eu sentei na frente do Túlio, o co-CEO, foi precisar dobrar a operação de e-commerce no ano, praticamente. E o time deles estava confiante que a gente ia conseguir, eu também fiquei muito confiante. E o que a gente fez de mudança? Primeiro, quando você olha para isso, você fala, beleza, vamos injetar esteroide, vamos colocar grana na mídia e entregar o resultado. Só que aí o bottom line, a longo prazo, bottom line, margem de lucro, né, ele reduz. E isso não é interessante, a gente ficar só no modo fácil de trazer receita. Então, o que a gente fez? A gente tem uma das empresas do grupo chamada Sile. Sile é Search AI Optimization. É como se fosse SEO com AI, basicamente. É uma plataforma de inteligência artificial para SEO. A gente implementou isso na Dengo e, por exemplo, a Dengo conseguiu estar em primeiro lugar no Google na palavra chocolate. Você digitava chocolate, parecia Dengo no orgânico, sem pagar por isso. A gente conseguiu colocar em chocolate sem lactose. Então teve um crescimento de 14.000%. Quando você cita uma palavra tão forte como chocolate, que tem uma concorrência absurda em cima dessa palavra, você consegue, sem falar de patrocínio, ou seja, você está falando de orgânico, botar em primeiro lugar, todo mundo está perguntando como é que você faz um negócio desse. Não dá para eu não te parar e te fazer essa pergunta. Fica tranquilo. Primeiro que não é promessa que a gente coloca todo mundo em primeiro lugar em tudo. Isso é um tremendo de um desafio. Mas a gente tem casos, por exemplo, ASICs de tênis. Tênis de corrida, você coloca no Google em São Paulo, Itaim, aparece na frente da Nike, aparece na frente da Netshoes, ou briga entre as três, né? Então esse é um exemplo de resultado que a gente trouxe. Eu trouxe um pouco de conteúdo de AI e gostaria, inclusive a gente teve o caso da DeepSeek ontem, se a gente quiser discorrer também sobre isso em algum minuto da entrevista a gente fala, mas o que eu percebo é, todo mundo quer trabalhar com AI e quer criar algo milagroso com AI. Só que 99% dos caras desenvolvem chatbot. Basicamente, LLM hoje em dia, você faz chatbot. A maioria dos players estão fazendo isso. Como que a gente resolve, você perguntou para mim, Renato, eficientemente, como que você resolveu o SEO e conseguiu colocar esses caras em primeiro lugar? Renato, eu não faço nada, né? Eu tenho claro, um departamento, claro. Que é especialista nisso. Mas esse problema de SEO eu enfrento há 12 anos. Então, esse desafio, imagina o seguinte,
A gente, antes de LLMs, a gente concatenava conteúdo lá atrás para gerar conteúdo massivamente de produto em planilha. Pegava um pedaço do título, colocava um pedaço de frase, contava caractere, fazia isso massivamente para 10 mil produtos. Era horroroso, mas era muito melhor do que nada. Uhum. Então a gente já fazia isso lá atrás, isso há 12 anos com Electrolux, com TIM, operadora. Então a gente já trabalhava com clientes muito grandes. Quando a gente descobriu o que era uma LLM, cara, Fala para o pessoal o que é. É só plugar. Uma LLM é Large Language Model. Basicamente, é uma AI generativa. A gente trabalha com múltiplas AIs generativas. A gente tem AI para gerar conteúdo. A gente tem AI para procurar alucinação de algoritmo. Então, o que é uma alucinação de algoritmo? Eu tinha que falar de chocolate Dengo e ele escreveu sobre notebook, por exemplo. Ou uma AI de validação de prompt, que ela garante que aquele conteúdo tem entre tantos caracteres e termina com uma chamada para ação. Uma IA como essa, nesse aspecto, eu quero dizer, não estou falando da inteligência no sentido pejorativo, eu estou falando no sentido funcional, ou seja, de trazer o que a gente precisa, ela é muito mais competente do que um ser humano para fazer isso. É uma pergunta. Depende. Essa é um belo de um depende. Por exemplo, se eu vou fazer conteúdo para a principal categoria ou departamento ou palavra-chave do site, eu utilizo AI para me trazer insights e coloco um time de humanos para escrever. Agora, se eu sou um player que tem, por exemplo, eu tenho um grande varejista na nossa base que eles têm 80 mil produtos 1P, que é produtos próprios, e 200 mil produtos 3P, que são produtos de sellers e terceiros. Um player como esse, uma pessoa, demoraria 14 anos para escrever conteúdo para todo o catálogo dele na mão. Quando você utiliza inteligência artificial para isso, a gente consegue desenvolver conteúdo a nível de cauda longa e todo o quality score, ou o que o Google chama de PageRank, que é a autoridade de domínio do site como um todo, ela cresce e você fica mais propenso a aparecer nos resultados de busca. Então, se fosse para escrever algo muito específico, faria com humanos, mas o que é larga escala, hoje o SAI é como se fosse uma consultoria com os melhores profissionais de SEO, mais uma plataforma de AI para SEO que funciona como 500, como 1.000 analistas escrevendo conteúdo massivamente para o e-commerce. Já existem algumas empresas que oferecem só a plataforma, só que o tópico SEO ele ainda depende de muitas complexidades técnicas, implementações de front-end, desenvolvimentos de website, que a plataforma de AI não faz. Você precisa de especialistas para implementar isso no teu site. Então, por isso que a gente ainda não oferece o produto isoladamente sem a consultoria. Hoje o meu desafio... Até porque talvez o resultado não seja o que você espera e aí não vai trazer o valor que você quer trazer para sua marca. Exatamente. Hoje a gente já tem uns 15, 20 cases publicados. Então, quem vai no meu LinkedIn, por exemplo, esse case que eu falei da Dengo... Pode deixar seu LinkedIn aqui, não tem problema nenhum. Renato, linkedin.com/Renato Avelar. Lá eu tenho o case da Dengo com o cliente compartilhando. Eu tenho o Balarote lá no Sul. O Balarote é um grande player de materiais de construção. Eles cresceram 702% non-brand. O que é non-brand? Tráfego não relacionado à marca. Esse tráfego é muito legal, porque, por exemplo, fazer Dengo Chocolate aparecer para Dengo, cara, é fácil. Se eu procurar Dengo e aparecer a Dengo é muito fácil. Agora, se eu procurar telha e aparecer o Balarote, se eu procurar tênis de corrida e aparecer a ASICS, se eu procurar chocolate sem lactose e aparecer a Dengo, isso é um trabalho legal. No Balarote, o tráfego non-brand cresceu 702%. É muita coisa, hein? É muita coisa. E é um tráfego que é fora do market share da marca. Eu estou pegando quem está procurando produtos genéricos que muitas vezes não sabe o que é o Balarote. Então, agrega um valor muito maior para a companhia. Então, por isso que a gente, se eu fosse fazer um grupo de pagode, ia ser inimigos do CAC, né? Provavelmente. Muito bom. Acho importante essa conversa para principalmente quem está assistindo a gente ficar mais interessado, ficar mais engajado, mas principalmente mais informado de maneira correta em relação a esse tipo de solução. Então, Renato Avelar, brigadíssimo pela sua presença, já te convido para você voltar, já vi que a gente pode ter uma nova entrevista com o tema inteligência artificial, essa do DeepSeek é muito importante da gente falar, então você já está convidado para mais para frente voltar para a gente aí abordar o tema só da inteligência artificial associado ao varejo e não especificamente das soluções que a gente falou hoje. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado, Rodrigo. Valeu. Esse foi o primeiro bloco aqui do Varejista. Já já a gente volta com mais uma entrevista. Informação que gera valor é aqui na BMC News. Até já, é só um minutinho.
Estamos de volta com o Varejista e agora um papo que eu vou dizer, eu sou fã, porque eu sou um consumidor desse produto. Todos os dias, praticamente, de segunda a sexta, eu como uma sopinha no final do dia, eu tomo uma sopinha no final do dia, de vários sabores. Eu sou um real consumidor desse tipo de produto. E aí eu trouxe aqui Rafael Vaz, que é CEO, né, da Vero Brodo, que é uma empresa que tem essa questão dos caldos e sopas, daí você me explica certinho, para a gente falar um pouquinho. Eu achei um mercado interessantíssimo dessa questão alimentar que tem crescido tanto, desde o ponto de vista do food service, como varejo alimentar. É um segmento dentro do varejo que cresce muito. Então, primeiro de tudo, Rafael, muito obrigado pela sua presença, aceitar nosso convite e falar de um papo, aliás, conversar comigo sobre um papo tão gostoso, sobre um tema tão gostoso e que faz parte da minha realidade, que é sopa e caldo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, né? A oportunidade de poder estar aqui, bater um papo com todo mundo, trazer um pouco desse mercado, do que está acontecendo, o que a gente tem enxergado de tendências, né? E poder trazer esse tipo de produto aqui para o Brasil é disruptivo e a gente quer realmente sair na vanguarda, acho, no mercado. Então, já de cara, para todo mundo saber do que se trata, explica o que é a Vero Brodo, o que você faz, qual que é a diferença que você tem de mercado para você chegar aqui no Brasil e conquistar o que você tem conquistado. Show. Acho que para explicar da Vero Brodo, eu tenho que trazer um pouco antes como que a gente chegou a surgir o projeto, né? Hoje nós temos uma indústria que é a Global Fruit, é a principal indústria de envases co-packers do Brasil. Isso quer dizer, nós terceirizamos envases para as marcas, né? Hoje, um dos nossos principais clientes é a Coca-Cola, com sucos Del Valle. Todos os sucos do McDonald's, Brasil, Argentina, Uruguai, somos nós que fazemos esse suco para eles, né? O concentrado. E ali, como nós temos uma plataforma de envases assépticos, que são produtos que não precisam de conservantes e podem ficar em embalagens Tetra Pak, entre outras, né? E nós temos esse grande veículo. E assim, uma coisa que incomoda muita gente é você estar produzindo muito produto de água, açúcar ou suco, né? A gente sabe que é uma categoria que é delicada. E a gente queria trazer um projeto com um propósito. Deixa eu só fazer uma pergunta para dar continuidade para o pessoal entender. Quando a gente fala da Global Fruit, por exemplo, você falou do invase e também do produto. Você só faz o invase na Global Fruit, certo? Ou não? A gente oferece uma solução completa, que a gente gosta de falar, que desde o desenvolvimento de uma fórmula, com partes legais de uma embalagem, enfim, todo o processo de compra de matéria-prima, de achar esses fornecedores, melhores condições, entregar um produto acabado na caixa pronto para o cliente. Porque quando você citou, por exemplo, Del Valle, você está falando de Coca-Cola, por exemplo, você recebe esse produto pronto e faz o invase ou você também participa do processo produtivo? Nós recebemos as polpas, os insumos, os kits. Recebem os insumos, entendi. E aí a gente acaba formulando esse produto dentro da fábrica e entrega essa embalagem pronta. Né? E a Global Fruit está há quanto tempo no mercado? É uma empresa que existe desde 2002, tá? Tá na sua terceira gestão, nós entramos em 2018 e a gente trouxe muito esse foco do co-packer, mas também analisando muito o mercado de marca própria, das redes, né? Hoje é uma grande frente que a gente atua, desenvolvendo produtos para as redes, né? Essa é uma categoria que cresceu absurdo, né? No mundo e aqui no Brasil já é uma realidade também. Em todos os segmentos dentro do varejo, né? A marca própria tomou uma proporção muito grande. E a gente vem trabalhando, tanto em food service, catering, e nessa proposta aí de marcas próprias e também os clientes terceiros. Bom, e aí por meio da Global Fruits você percebeu, né? E quando você falou terceira gestão, você faz parte da fundação da Global Fruit? Não, você é como gestor mesmo, né? Perfeito. Então, quando vocês enxergaram isso no mercado, vocês partiram para a Vero Brodo como um produto, vamos chamar assim, de uma linha mais saudável para que vocês, vamos chamar assim, tivessem uma outra perspectiva da marca Global Fruit, ou vocês quiseram separar mesmo? Qual foi a ideia aí nessa questão? Essa pergunta é muito boa. E o que acontece, né? A gente, tendo esse veículo com a fábrica, querendo trazer produtos que tragam valor para gerar mais invase dentro da indústria, porque hoje eu presto um serviço, eu dou uma a categoria de sucos, como só para fechar essa questão, tem uma margem muito baixa, né? Porque está muito atrelado à matéria-prima, a gente tem questões de safra, então isso tudo tem uma rentabilidade baixa. E quando a gente olha categorias que podem trazer valor agregado, leites vegetais e etc., a gente começa a entender aonde que a gente vai ser o diferencial, né? Vai ter um diferencial aí de negócio. E aí, apaixonado por gastronomia, adoro cozinhar, adoro comer,
E eu já morei fora, né? Eu já tive experiências de fazer intercâmbio, fazer cursos fora. E eu sempre já olhava essa categoria de caldos, o tanto que é forte lá fora, né? Os caldos culinários, que é o bouillon, na França, o brodo, como na Itália, e enfim, nos Estados Unidos também já é uma proporção muito grande. Para ter uma ideia, nos Estados Unidos, assim, são 5 gôndolas de caldo líquidos prontos, produtos de verdade, né? Por longo tempo de cozimento e tudo isso. E não existe tabletinho, né? Os tabletinhos é só químico, não é produto artificial. E isso aqui no Brasil é a principal referência. Para ter uma ideia da dimensão desse mercado, no Brasil, em 2024, foi uma categoria de 3 bilhões de reais só dos tabletes, praticamente. Só dos tabletes? Só dos tabletes. Sem benefício nutricional algum. Né? Ele tem um... É quase química pura ali, né? Ou eu tô falando... Bota alguma coisinha ou outra ali, mas enfim, ele realça o sabor. Isso é claro, lógico. E isso entrou e está presente na mesa da classe C até a A, praticamente. E há muitos anos está presente na mesa, né, Rafael? Isso é algo cultural mesmo, né? Então, quando a gente começou a enxergar esse mercado, o tamanho da oportunidade, e olhando os dados, Estados Unidos, a gente, né, tem o Euromonitor, a gente tem muito acesso à informação aí de pesquisas de mercado. E a gente começou a enxergar e aqui no Brasil não tinha esse tipo de produto, né? E mesmo as grandes, lá fora, elas têm esse produto 100% natural, tudo isso, e aqui no Brasil não tinham, né, até então. Então a gente enxergou um potencial, isso falando enquanto Global Fruit, né? E aí a gente monta uma outra empresa, preservando a identidade da Global, que é uma Copec, que é uma indústria de terceirizar, uma outra empresa com outros sócios, né, outro capital, outro investimento, e contata a Global para poder prestar esse serviço. Esse processo dos caldos, ele é um processo longo. Então, assim, o que acontece não é simples. É um processo que exige muito controle de qualidade, origem dos fornecedores, né, a gente compra só de... Mas eu preciso te perguntar, assim, só para você continuar o raciocínio. Essa visão de trazer a Vero Brodo como uma questão de caldos que você citou, foi uma visão sua como gestor ou é algo que já vinha sendo amadurecido ao longo do tempo e você realizou? Não, é um processo longo, né? Foram mais de 2 anos. Imagina aí. Pensando realmente onde que a gente ia colocar essas fichas. Eu tenho minha sócia, que é minha irmã, Raquel, a gente é co-CEO na Global. Na Vero acaba que eu estou mais à frente, que eu tenho mais essa linha comercial, tá? Dizer assim, né? A Raquel me dá todo o suporte por trás ali, pessoas, enfim, financeiro, tudo isso. E acaba que a gente veio desenvolvendo essa ideia, né? E temos um outro sócio também, com o Alexandre, que é um cara super visionário. Ele está há mais de 40 anos no mercado, grandes projetos aí de bebidas e alimentos no Brasil, né? Passaram por ele. E a gente traz essa ideia, né? Começa a implementar e a gente lança esse produto aqui em junho do ano passado, de 2024. Então, o lançamento da Vero Brodo, depois desses 3 anos que você citou, dessa perspectiva de mercado que você estava explicando, foi em junho de 2024. O que você conquistou em 2024 pós-lançamento? Foi um ano, assim, de muito aprendizado, né? A gente, para lançar a marca e justamente entendendo que ela precisa da tração, né? Eu tenho uma grande indústria por trás que eu preciso de volume. E aí entra um ponto que eu acho que é muito legal, não fugindo da sua pergunta, mas assim, a questão de produtos. Eu já tive uma experiência no passado, antes de começar a indústria, o que me levou para a indústria, eu tinha uma marca de açaí, que era para exportação, só que era uma marca de produtos orgânicos, sem transgênicos, sem não sei de quê, sem não sei de quê, congelado. Então, assim, uma dificuldade absurda e um produto muito nichado. E quando a gente começou a estudar sobre a Vero Brodo, a gente falou, cara, nós não queremos isso. A gente quer trazer um produto que seja saudável, mas que ele traga principalmente sabor e preço. Então, assim, a gente quer realmente trazer uma mudança para o mercado, porque a gente enxerga nessas pesquisas, é justamente isso que o consumidor atual quer hoje, né? Que é um produto que seja saudável, há um claim para isso de quem está buscando, e às vezes quer até investir mais em produtos que tragam essa saudabilidade, tudo isso cresceu absurdo. E quando a gente olha nesses detalhes, o que importa não é só ser um produto saudável, tem que ser saboroso e tem que ter um bom preço. Então, esses 3 pontos realmente nos guiaram muito dentro dessa construção da estratégia da Vero Brodo. E aí a gente, nesse sentido, né, de querer trazer essa grande comunicação, nós trouxemos como sócio
né, a Ivete Sangalo e o Daniel Cage, que é o esposo dela, justamente na proposta da Vero Brodo, que é uma marca. Vero Brodo é do italiano, que é o verdadeiro cal. E aí você consegue abordar isso de uma forma daquela nona, de cozinhar, de trazer de volta à mesa, de ter momentos de união, de ter um momento de cozinhar, de poder criar uma receita, de compartilhar, né, alimentos. E a gente traz um casal, né, justamente nessa visão, para a gente poder dar essa comunicação no negócio. Eles são sócios da marca, né, não é garoto propaganda nem nada. E a gente lança em junho na feira, na Natural Tech, que é uma das principais feiras aqui nesse tipo de produtos. E foi um barulho tremendo. Né? Eu imagino, você colocando Ivete Sangalo para fazer esse lançamento. Foi uma confusão lá, deu uma festa. Então você aproveita, eu vou fazer um intervalo muito rapidinho, mas na volta eu quero saber, quando você fala de conquista em 2024, você atingiu suas metas? Qual a perspectiva para 2025? Eu acho que você não vai ficar só nesses caldos, já conheço empresários nesse sentido. E aí depois do intervalo você me fala, a gente volta em um minutinho para continuar essa história aqui sobre a Vero Brodo. Espera só um pouquinho. Voltamos com esse papo gostosíssimo aqui de caldos e sopas com a Vero Brodo e a gente deixou uma pergunta no final do outro bloco, né? Você começou em junho de 2024, tem como sócio Ivete Sangalo e o marido dela. O que você conseguiu em 2024 dentro das suas metas? A gente sabe que uma curva de aprendizado aí de uma marca nova, ela tem o seu tempo de maturação, obviamente. O que você conquistou em 2024? Qual é o plano para 2025? E se a Vero Brodo vai ficar só nos caldos ou qual que é o planejamento, claro, dentro do que você pode falar? Bom, 2024 foi um ano de lançamento, né? E quando a gente lançou, a gente trouxe muito essa visão de omnichannel, de estar presente em todos os canais, trazer uma experiência para o consumidor, né? Então, com isso, nós lançamos, tem um tempo, né? Hoje nós temos um time comercial altamente qualificado. Eu trouxe uma antiga executiva do Unilever, de mercado, trouxe alguns executivos aí fortes de mercado, justamente para a gente conseguir posicionar o produto, né, com uma força maior no varejo. Só que mesmo assim o varejo ele demanda tempo. Não é uma coisa, né, tem comitês, tem todo um processo que você tem que passar, fora que tem um monte de gente que quer estar brigando na gôndola das lojas, né? Então tem um desafio aí por si só muito grande. E você não chega lá só com promessas, você tem que ter um go-to-market, né, e bem estruturado, vai desde trade, de planejamento, degustação, como que a gente vai fazer, logística, enfim, tem todo um dever de casa ali que a gente vem fomentando, só que isso acaba que demanda um período normal e chegou no final do ano, era um ano desafiador, porque a gente estava cadastrando em algumas redes e até então, no final do ano, o pessoal já dá uma travada nesses cadastros, só para coisas festivas e tudo isso. Então, essa parte de cadastrar nas redes foi um período, um time mais lento do que a gente projetava, mas tudo certo, vinimos voando, já estamos com distribuidores, né? Hoje a gente já tem distribuidor agora na Bahia, Espírito Santo, São Paulo, litoral de São Paulo, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente já começou a ter uma presença melhor. Hoje já são mais de 800 pontos de venda que estão presentes, fora uma atuação muito forte no digital. Eu ia te perguntar isso agora. Desse sentido do lançamento, né? Como a gente tem hoje uma perspectiva muito digital dentro do varejo, e a gente fala muito, né? A história da loja física, do digital, omnicanalidade, como você citou. Eu trouxe aqui o diretor de varejo da TOTUS, e aí o Eloy, eu não sei se você conhece, aí eu perguntei para ele assim, o que é mais importante hoje, né? O ponto físico ou o ponto digital? Claro, eu fiz uma pergunta mais completa, mas ele falou assim, Rodrigo, tanto faz, porque não existe mais isso. O físico e o digital, ele não só é uma coisa só, num conceito já antigo de omnicanalidade, mas não me interessa muito saber se ele veio do digital ou do físico, porque isso é muito subjetivo. Tantas coisas podem ter acontecido nessa jornada, então é importante a gente pensar já não uma coisa só, não só no conceito, mas na apuração de resultado. Então eu te trago essa realidade. O que você entende de um lançamento como um produto como esse? Ele foi mais digital? Ele está mais centrado no físico? Essa omnicanalidade está nos dois? Como é que você enxerga essa digitalização dentro de um lançamento tão importante como esse? Legal. Sem dúvidas, né, a questão de investimento, de recursos, você consegue ter uma assertividade no digital muito maior, né, de conseguir atingir realmente o público-alvo, como que você vai fazer isso.
E hoje existem soluções, né, que trazem aí pontos que ajudam nisso, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje, quando nós lançamos a plataforma, as vendas, no site, né, a gente estava com uma operação em Extrema, Minas Gerais, e assim, o nosso produto é um produto líquido, ele tem um peso. Então, esse peso acaba que torna um pouco caro o frete. E a gente vem acompanhando isso de perto, porque a gente estava fazendo um monte de campanha, tem que acompanhar a rua, tem que fazer toda essa questão, né? De anúncios pagos e tudo isso aí, né, faz parte do negócio. E a gente estava enxergando que estava tendo uma desistência grande de carrinho, quase 27% de desistência, muito por causa de frete e prazo de entrega. Tá, e vocês conseguiram identificar o motivo, então, né? Fizemos frete e prazo de entrega. Já fizemos uma mudança grande, agora a gente já está com alguns CDs espalhados em nível Brasil, justamente para ter uma logística mais rápida. Em algumas cidades, por exemplo, Curitiba, já temos entrega expressa, comprando no nosso site em até 2 horas na casa dos consumidores. Isso está se espalhando para outras capitais e a tendência é a gente conseguir realmente sanar nesse sentido. Só que ter a presença no digital é fundamental, é onde a gente tem a maior facilidade de poder sentir o cliente, testar produtos, lançar uma questão antes, né, validar um tipo de produto. Só que estar presente na gôndola é fundamental, né? Isso aí, do mesmo jeito assim, não adianta nada ter uma Ivete Sangalo, um Daniel e não estar no ponto de venda, né? O consumidor tem que enxergar isso, né? Não adianta só ele abrir o celular, mas ele tem que estar no ponto de venda e trabalhar dessa forma. Então, eu acho que é uma composição que você tem que ter, né? De aonde investir, como alocar recursos, mas tem que estar presente em todas as áreas e gerando uma experiência. E você já está projetando novos produtos? Já, com certeza. Como é que é? O que você pode falar aqui para a gente? A gente já tem uma variação de produtos que vão estar acontecendo, né, nesse ano. No primeiro semestre agora, nós temos 5 novos produtos que vão estar sendo lançados. Né? Um que eu já posso trazer, que é o creme de cebola. Então, é um produto já para fazer uma sopa de cebola, como você estava falando. É gênio, né? Então, assim, muitos dos produtos acaba que a gente não falou. Os nossos caldos são caldos de longa cocção. Então, isso você consegue usar esse produto para fazer um arroz do dia a dia, para fazer um feijão, para fazer um molho, fazer um risoto, fazer uma sopa. Às vezes, para o bone broth, que a gente fala que é o caldo de ossos, esse chega a ficar 18 horas cozinhando. Então, você tem um alto nível de proteína, de colágeno, e ali você consegue substituir uma refeição, fazer um jejum intermitente, e aí vai uma série de questões do que ajuda de intestino, de juntas, enfim, é um produto realmente muito rico nutricional, né? E o que a gente está trazendo é justamente um produto que é ancestral, né? Desde o passado já as caldeiradas, enfim, Sim. Era como o pessoal comia, só que, obviamente, por questões de tempo e de tudo, né, do nosso dia a dia de hoje, isso se perdeu e vieram as outras soluções e a gente está querendo resgatar um pouco disso. É muito legal a gente imaginar essa questão do caldo saudável, né? Como eu te falei, eu sou um consumidor de sopa, por exemplo, eu faço as minhas sopas, né? Muitas delas, e essa questão do caldo que você citou é uma preocupação mesmo. Que a gente quer, às vezes, um pouquinho mais de sabor, e aí você quer um alimento saudável, você fala, caramba, né? Eu não vou injetar uma química ali que vai... Tudo que eu estou fazendo meio que vai por água abaixo. Então, é bem interessante a gente pensar nisso. Então, a Vero Brodo, por exemplo, você consegue imaginar qual é o futuro dela, assim, para daqui 1, 2, 3, 5 anos, nesse sentido da alimentação saudável? Com certeza. Bom, trazendo um pouco de resultados, né? No ano passado, 2024, foi nosso lançamento, chegamos aí a quase 2 milhões aí de resultados, e para esse ano, de tudo que já está acontecendo e planejado, a gente vai bater seus 46 milhões de reais na meta de faturamento da empresa. Então, isso muito, né, parte do investimento, mas principalmente enxergando o que está acontecendo. Estamos tendo aí mais de 40% de recompra no nosso site. Então, assim, era a minha próxima dentro das redes, recompra acontecendo. Então, assim, o produto está girando, não é uma venda só. E isso é uma baita validação para nós. Não, isso é uma baita validação. E como eu te falei, era a minha próxima pergunta. Tá, e como é que está a manutenção desse cliente? No caso, a recompra, como você falou. 40% para um lançamento é importante, né? Isso no digital, né? E nas lojas, estamos tendo recompra, reposição de pedido. E isso está causando um impacto muito positivo, né? A gente já enxergou aonde que é o preço ideal para a gente estar na gôndola e a gente vem atuando nesse sentido de promover uma experiência, gerar essa degustação. E isso foi muito que nos norteou, aqueles 3 pontos que eu tinha citado, né?
trazer um produto que seja saudável, que gere impacto, depois a gente pode falar um pouco disso, mas na questão de sabor e ser um preço acessível. Esse tripé ele não é fácil, né? Não. Sabor, preço acessível e saudabilidade. Fala um pouquinho dele pra gente finalizar a nossa entrevista, que eu acho que esse tripé aqui hoje... porque é muito fácil falar, você fez um produto saudável, poxa, é muito caro, não compra. Fiz um produto saudável, você entende? Como é que você deixa esse tripé de pé? Porque senão não vai funcionar, né? Parte muito de estar atuando na origem da compra, então assim, saber como comprar em safra. Hoje a Vero Brodo ela tem um negócio muito forte de sustentabilidade por trás. Se a gente for analisar os dados, esses dados recentes da Organização das Nações Unidas de Alimentos e Agricultura, que hoje 37% de todas as frutas e legumes, vegetais do Brasil são descartados na produção porque eles não estão bonitos para a mesa. Só que isso para fazer uma sopa, para fazer o nosso caldo, Meu Deus não do muda céu. nada. A gente está falando de mais de 14 milhões de toneladas por ano de produtos que são descartados. E a gente consegue atuar justamente junto a produtores, junto a cooperativas, da gente poder ter uma matéria-prima de qualidade, né? Isso não muda nada a qualidade Sim. do alimento. Porque é visual que você está falando. É né? visual. Uhum. E para a gente está atuando direto numa cadeia, né? 360, olhando o produtor, olhando tudo isso, comprando direto de frigoríficos todos com CIF. Então, assim, é uma estrutura que exige muito, só que ela age para chegar nessa parte, né? A acessibilidade do produto é uma das principais razões. Na questão de saudabilidade, a gente traz a tecnologia, que é a Tetra Pak, a séptica. Ali dentro não precisa ter nada de conservantes. Então, assim, é produto de verdade. Tá lá dentro, é cenoura de verdade, é cebola, é alho, enfim, pé de galinha. Então, assim, é produto de verdade que está dentro e a gente atua justamente nisso, enxergando todos os nutrientes que isso pode trazer. Existem vários casos que a gente já vem escutando de mães que falam assim, meu filho não come carne. Só que se ela preparar o arroz, em vez da água, usar o caldo, ela está dando proteína e nutriente para o filho. Sabe? Então, isso é um ponto que a gente já vem escutando. É um ponto importante de incentivo, né? E aí, o outro pilar, né? Já falamos aí de saudabilidade, preço, né? E sabor. Sabor. Então, assim, a gente trouxe chefe de cozinha, tudo, fizemos vários testes, realmente trabalhamos em um produto que trouxesse essa primeira experiência do cliente provar e gostar. Ele não é um produto insosso, pelo contrário, você prova, é um produto saboroso. E quem usa, te garanto, viu? Vicia. Esse CEO terminando falando isso é sensacional, né? Então vamos comprar para, no bom sentido, viciar em produto saudável. Então, Rafael, parabéns aí pela Vero Brodo. Muito feliz de você estar aqui falando desse produto. Pode ter certeza que eu vou começar a consumir e vou te dar um retorno para te falar como é que estão as minhas sopinhas aí com o Vero Brodo, tá bom? Fechou. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço muito, tá? Obrigado. Obrigado, pessoal. Agora a gente volta em um minutinho com o nosso último bloco. Até já, BMC News, informação que gera valor. É rapidinho, a gente já volta. Voltamos com o Varejista e naquele bloco especial de gestão de pessoas e construção de cultura com a minha grande amiga Marcela Zaiden. E hoje eu tô aqui nos estúdios separados aqui da Marcela para que a gente possa fazer essa entrevista com uma pessoa muito, muito especial. Eu tô com um monstro, né? Vamos combinar. Então primeiro vamos já começar apresentando esse monstro que tá aqui com a gente, Ale Frankel, né? CEO da House ou da House? Eis a questão. Eis a questão. Bom, primeiro de tudo, antes de eu fazer a pergunta, obrigado pela sua presença, por aceitar o convite, tá aqui pra gente bater um papo sobre gestão de pessoas e cultura. Assim, quem consome os nossos produtos pode escolher como quiser, é liberado. Então, se é House ou House, o que importa, na verdade, é consumir o teu produto. Exatamente, mas o certo é House. Na fundação foi House o original. E por que você acha que as pessoas às vezes falam House? Acho que é coisa de brasileiro, né? Facebook, então é um pouco do... De novo, volta pro mesmo lugar. Comprando, tá tudo certo, né? Adquirindo produto, tá tudo certo. Então, mais uma vez, obrigado pela presença, por estar aqui com a gente pra conversar sobre isso, tá bom? Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Marcela Zaiden, por favor, comece essa entrevista com esse monstro aqui, pra gente trazer muita informação de valor. Vai lá. Ale, tô muito feliz de você estar aqui, assim, acho que você tem muito a agregar pro tema pessoas, você que já fundou uma empresa, desconstruiu dentro da própria empresa para criar uma nova. Conta um pouquinho de qual é a tua visão de pessoas para poder conseguir passar um pouco dessa desconstrução.
Bom, então primeiro eu sou o cara do tijolo, que acabei vindo para o varejo com muito orgulho. Hoje me considero mais do varejo do que do tijolo. E você sabe que eu sou engenheiro, comecei a empreender com 17 anos, foi a minha primeira jornada empreendedora e eu não tinha a menor noção do que eram pessoas. Não é que eu não sabia a importância. Um dia eu entrei no meu escritório e eu não reconheci mais aquelas pessoas que estavam lá, a cultura. Eu deleguei totalmente a contratação. Foi aí que caiu a ficha. Eu escutava, né? Como eu frequento G4, Endeavor, a gente sempre escutava que cultura é tudo, pessoas é tudo, mas eu não tinha esse pleno entendimento. E depois eu vim entendendo ao longo do tempo. E todo empreendedor, empresário que quer escalar, ou ele entende de pessoas ou ele entende de pessoas. Não tem outra forma. E aí eu comecei a me dedicar muito ao assunto. Hoje eu sou realmente apaixonado por pessoas, por cultura. Eu leio muito, eu tento aprender com toda a humildade, né, de um empreendedor engenheiro, tentando entender um pouco, me cerco de pessoas. E hoje a gente dá grande importância. Eu entrevisto 100% das pessoas que entram nas minhas empresas. Eu entrevisto sábado, domingo. As pessoas até têm uma brincadeira, né, quando eles se apresentam na empresa, quando eles entram. Cada um conta como é que ele foi entrevistado pelo Alê, né? Eu fui entrevistado às 23 da noite de um Eu já levei cara sábado. pro aeroporto no caminho comigo. Eu entrevisto sábado e domingo, é a minha preferência. Então, sábado e domingo à noite. É até bom pra você já ver se a pessoa realmente está comprometida a entrar. Se ele topa fazer a entrevista no feriado e no domingo à noite. Mas sabe que tem uma coisa legal que você falou que eu quero te perguntar, voltando um pouquinho na sua fala, que assim, você falou assim, abriu a minha cabeça realmente para pensar em pessoas, e eu não pensava em pessoas. E quando a gente entrevista, a gente conversa com muitos empresários, essa fala ela é muito comum, né? Uhum. Eu não acreditava nisso como uma grande alavanca do meu negócio, e hoje entendo que ela é a alavanca. Qual que você acha que é a questão cultural que a gente tem no país que faz com que os nossos empresários, formados em grandes universidades, com acesso a muita informação, não tenham essa visão e precisem, talvez, em algum momento, virar essa chave? O que você acha qual é o motivo que isso acontece e acontece tanto? Pô, sabe qual é o ponto? Que na escola, na faculdade, ninguém ensina absolutamente nada sobre pessoas, absolutamente nada sobre como tocar um negócio. Então, a gente forma técnicos, a gente forma pessoas dentro de um sistema educacional que é totalmente obsoleto. Então, as pessoas não vêm com essa bagagem, com essa noção. Então, ou essa pessoa vai aprender na raça, errar, e muitos acabam não conseguindo, né? Tanto que a gente vê o índice de empresas que não progridem, mas as pessoas têm que aprender na raça e outras pessoas vão buscar esse conteúdo fora. Mas, de fato, a gente não vem com esse drive instalado, né, de formação, e aí as pessoas não entendem. Em algum momento vai fazer falta, né? Porque não tem como escalar. Obviamente, quem quer fazer uma empresa pequena, um profissional liberal, tudo bem, tá tudo certo, vai dar bom. Agora, quem quer fazer algo relevante, algo que tem um alto impacto e alta escala, é obrigatório entender de pessoas. E pessoas a gente está falando não é só você entender de plano de carreira, né, inteligência emocional. São vários soft skills, ler muito. Então, parece bobeira, né? Mas você lê hoje Como Influenciar Pessoas, é uma ferramenta assim, de trabalho e quase ninguém entende, né? Os mecanismos, como funciona a mente humana. E acho que é quase que uma matéria obrigatória, né, para quem está no mercado. Ale, quando a gente olha para os teus líderes hoje, porque mais do que qualquer outra coisa, você é um formador de líderes. Como que você forma os seus líderes para ter esse drive de pessoas? Como que você traz esse cuidado para a tua liderança? A gente fala muito sobre pessoas, né? Um tema que está constantemente vindo à tona, a gente tem reuniões específicas e comitês, a coisa vai ficando mais estruturada com o tempo, mas não existe nada melhor do que o exemplo, né? A forma como você... Coisa simples, como você cumprimenta cada um, independente do cargo, de quanto tempo está na empresa, a forma como você trata as pessoas, a forma como você lida com os acontecimentos. Essa semana a gente teve um caso aí de compliance, um negócio importante para a empresa, e os recados que você dá, né, como que você trata cada assunto, é assim que vai se formando a sua cultura. Muito mais pelas ações práticas, né, o que você permite, aquilo que você não permite, porque você promove, porque você demite. Tudo, assim, as pessoas estão cansadas de ouvir, mas muita gente acaba colocando isso num quadro, nas regras, na parede, né? Típico, e na prática executa totalmente diferente. Então, essa consistência é muito importante. Então, os meus co-founders, a gente fala muito, os times de heads, né, com quem eu tenho mais contato, a gente aborda muito, a gente faz questão de executar na prática, e isso vai dissipando para toda a organização. E como é essa que você falou agora, eu ia justamente falar de você dissipar para toda a corporação, para os layers embaixo que você tem, não só os seus diretos, né? Claro, com seus diretos, vem do seu exemplo no dia a dia, não só por um oi de corredor, como você disse bem, mas pelo seu dia a dia,
estar em contato com você deve ser um privilégio para eles nesse sentido, não só por você ser o fundador e o construtor de toda essa cultura, mas pelo exemplo de empresário que você é. Agora, os layers abaixo, você vai precisar que essa sua camada faça o que você faz para isso descer. Como é que você consegue se preocupar com isso, sabendo se isso realmente está descendo? E como é que você faz a formação desse layer que tem que multiplicar para baixo dentro da sua empresa? Essa que é o grande desafio, né? Por isso que tão poucas empresas escalam. Né? Você fazer uma lanchonete, 2, agora você fazer uma rede de 5.000 lanchonetes e manter a cultura e os padrões é tão difícil. Por isso que a gente tem um McDonald's, tem um Burger King, e você vê que não é tão fácil você fazer isso. Mas o ponto, você tem que ter vários rituais, né, de como fazer isso. Então, a gente tem uma série de reuniões, rituais, encontros trimestrais, encontros semestrais, anuais, em que a gente coloca muito à tona toda essa parte da cultura, a gente traz exemplos, a gente eleva as pessoas que fizeram itens, né, que representam a nossa cultura, então isso é muito importante, os ciclos de avaliação, e daí essas pessoas que, todas elas hoje nasceram na organização, isso é muito legal, nós temos o privilégio, né, de ter começado uma empresa nova, uma startup, no caso da House, ela nasceu, ainda é uma empresa muito jovem, nasceu recentemente, e toda a minha camada de heads, que a gente chama, né, que são os líderes da organização, eles vieram da própria organização lá de baixo. Então, muitos começaram como analistas, teve gente que era recepcionista e virou head, e essas pessoas elas já vêm embebidas na cultura. Então, fica muito mais fácil, né, porque elas já nasceram, já absorveram isso, e isso se replica muito forte. Um desafio muito grande para a gente ainda, hoje a gente está em 200 cidades. A gente tem cerca de 20 escritórios regionais, e são pessoas que ficam em estados de uma forma, vamos chamar de, hoje tem o online, tem muitas ferramentas, mas isoladas do ponto de vista de não ter aquela imersão diária no escritório, em todos os ritos, o dia inteiro, e é difícil você conseguir fazer a cultura chegar. Esse é o maior desafio dos empreendedores, quando eles querem escalar, principalmente, e a gente está focando muito aqui em escalar, e o varejo, ele tem muito esse desafio, né? Uma loja, 2, 3, e aí você perde a mão. Quando você olha para os teus 20 lugares, geograficamente falando, você percebe as subculturas, ou seja, naquele lugar, eu sempre falo, né, no Nordeste a galera é mais aquecida, quando a gente vai ali pro Sul, a galera... Como você vê isso no teu dia a dia hoje? Como que vocês tratam? Realmente, e é bom que tenha a subcultura, porque quando a pessoa está inserida naquele ambiente, ela consegue se comunicar muito melhor com o público local. Então a gente gosta de preservar, a gente faz questão, mas tem itens que são obrigatórios da nossa cultura, né, da nossa formação. Então a gente tem todo um cuidado de manter uma frequência de contato, de como é que essas pessoas são treinadas, né, de várias reuniões, a gente traz essas pessoas muito para São Paulo, mas é um grande desafio. E eu achei que eu nunca ia falar isso, pessoal, mas eu tô mordendo a minha língua aqui, literalmente, que em algum momento processo é muito importante. Nós empreendedores... Deixa eu só te fazer uma pergunta. Em algum momento você achou que isso não era importante? Desculpa, eu vou ter que perguntar isso. Não tem saída. Eu sou empreendedor. Se tem uma coisa que empreendedor odeia, é processo. Cara. Quando fala processo, já dá aquele calafrio, coisa chata, burocrática, né? A gente gosta de vender, de comunicar, de estar aqui no podcast, fazer network, mas hoje, pessoal, é essencial. Uma empresa que começa a atingir um determinado tamanho, uma determinada escala, é essencial você ter bons processos. E aí eu sou muito fã da cultura americana. Sabe o que eu cito muito para o meu time? A aviação. Para mim, a aviação é o que há de mais incrível. Cada item que acontece, cada acidente, cada falha, vira um processo de checagem, de correção, e ela está sempre evoluindo. Ela não vai cometer os mesmos erros, ela vai sempre corrigindo. Isso vira um processo, o piloto vai fazer uma checagem, o avião vem com novo equipamento, e aí a aviação vai sempre melhorando, se tornando mais segura. É um exemplo incrível de como processos e aprendizados vão evoluindo, né? E aí o americano, especialmente, ele é muito foda em processo. Ele é diferenciado, né? E deixa eu pegar essa questão que você falou, que eu acho que é uma questão que a Marcela fala bastante, que assim, uma coisa é construir uma cultura do zero. Outra coisa é você precisar fazer alteração de cultura. E quando você me diz assim, não acreditava em processos, e putz, tive que acreditar, cara. Que desafio. Entendia que não era pessoas, mas putz, tive que acreditar. Eu imagino que nesses layers de baixo que a gente tá falando, você tem pessoas que já chegam enraizadas, embebidas, como você falou, com outras culturas. É possível uma ressignificação de cultura? Ou esse é um trabalho muito mais pesado e mais difícil? Por favor, me diga que sim. Se não... A nossa cultura é muito forte, tá? A pessoa chega com uma cultura, você vê já em um mês, a pessoa já tá embebida totalmente na nossa cultura. Que legal. Ou ele é literalmente expelido. Então, isso, nosso
sistema de defesa, né, imunológico, ele é muito forte. De fato, as pessoas acabam sendo inseridas na nossa cultura de uma maneira muito intensa. E isso se dá porque o ambiente, né, ele já tem os seus valores, ele criou uma cultura muito própria, que é muito forte. Agora, eu sempre criei cultura do zero, né? Eu nunca fui executivo de ter uma missão de entrar num lugar que já tem uma cultura formada e falar, Lê, vai lá e muda ela. Eu sempre fui um criador de cultura, então sempre bolei os valores das companhias, o que são os propósitos, e isso é muito gostoso e muito desafiador ao mesmo tempo. Principalmente quando você está criando algo novo, né? A gente está criando algo que não existe. Então, primeiro as pessoas têm que entender o que a gente está fazendo, né? Para onde a gente está indo, e depois como é que isso se encaixa na cultura e como é que as pessoas, de fato, se encaixam. E tem uma máxima que eu gosto muito, Má, que eu acredito que as empresas de sucesso, quando a gente fala de pessoas, são aquelas que permitem que as pessoas realizem o seu propósito junto do propósito da empresa, dentro da empresa. Né? E porque todo mundo tem o seu propósito individual, né? Então ele gosta, ele ama a empresa onde ele está, mas ele tem um propósito, pode ser viajar, pode ser constituir família, pode ser acumular riqueza, assim, sem julgamentos, mas quando ele consegue realizar o propósito dele, pode ser reconhecimento profissional dentro da empresa, eu acho que a gente atingiu o ápice, e é isso que eu fomento, e o meu grande objetivo é que as pessoas possam se realizar e realizar os seus propósitos dentro do nosso propósito maior. Olha, nada mais bonito pra gente ouvir. Esse final dele, assim, foi arrebatador. Eu costumo dizer assim, no final do dia, a Marcela, o Rodrigo, a Lê, todas as pessoas estão ouvindo, no final do dia a gente quer deitar a cabeça no travesseiro e ao nosso modo, como você falou muito bem, ser feliz. No fim do dia é o que a gente deseja, né? Então... Fomos muito felizes com a sua presença. Isso que você falou, quando eu comecei a House, eu tinha um grande objetivo. Eu queria uma empresa que as pessoas fossem felizes. Eu queria que a segunda-feira fosse muito mais legal que a sexta-feira. Eu sempre falei isso, desde quando a gente começou num apartamento de 20 metros quadrados com 8 pessoas. Era uma empresa do tamanho de um ovo. Quantas pessoas tem hoje? Hoje a gente está com 250. Nossa! E em 5 anos, foi um crescimento rápido. E aí eu sempre falei, cara, que eu queria uma empresa de gente feliz, sabe? De gente que vibra, que tem um prazer enorme de vir para o escritório, de ter lá grandes amizades, de estar realizando grandes feitos. E estamos atingindo. Isso é muito gostoso. Ale, parabéns demais. Obrigado pela sua presença. A Marcela que te trouxe aqui. Eu agradeço a Marcela também. Com certeza. Muito obrigado. Acho que foi um aprendizado muito grande. Ser feliz no fim do dia, entregando o resultado e construindo uma cultura de sucesso. E alinhando o propósito. Muito bem, esse foi o Varejista. Eu fico muito feliz de receber aqui a Marcela e o Ale hoje, para que a gente possa encerrar esse programa com chave de ouro. A gente volta na próxima semana com mais um programa, mais um episódio de Varejista. Marcela Zaiden sempre comigo aqui, falando de gestão de pessoas e construção de cultura. VMC News, informação que gera valor. Até o próximo. Um abraço.